eu sou infectologista. Pode se Meu nome é apresentar. Thiago e eu sou um cientista da computação. Isso, nós somos irmãos e resolvemos fazer um canal aqui no YouTube. Pra o quê mesmo? Não sei, para poder registrar o nosso conhecimento, É, poder estudar mais sobre alguns assuntos. é um pouco de hobby, né? E aí a ideia é a gente falar um pouco de investimento, um pouco das respectivas áreas e fazer um clube de leitura. E aí, com isso, a gente ia aprendendo a mexer nas ferramentas, né, do YouTube. Quer falar algo mais, Thiago? Acho que já deu para o povo entender, né? Então vamos lá, vamos começar. Quando a gente aprender, a gente vai botar a abertura da rolinha, né? Então, hoje eu decidi falar um pouco sobre infecção de pele e partes moles, porque é o que aparece mais no consultório. Você sabia disso, Thiago? Ah, você. Sim, sabia. Tá. E aí, a minha ideia aqui é falar um pouquinho sobre esse conjunto de variedades, né, de diagnósticos. Aí, como é a primeira vez que a gente está falando de doença, síndrome aqui no canal, eu resolvi trazer o polinômio, que lá na ESCS, para quem não sabe, eu sou formada em medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde, que é a faculdade pública do Distrito Federal. Hoje ela já faz parte da Universidade do Distrito Federal. E lá a gente usava metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Já ouviu falar nisso, Thiago? Eu acho que sim. Em que Então, você quis dar um problema que é. Como é que se diz? Você tem um problema e você tenta resolver o problema. É isso? mais ou menos isso. É porque em vez de você estudar a teoria desconectada da realidade em cadeiras, você utiliza meios de você fazer um pouco mais de associação, né? E aí, dentro disso, as metodologias ativas de ensino e aprendizagem, elas também são voltadas, centradas no estudante. Então, em vez de você ter um professor falando, se colocando à frente, né, e professando, como o nome já diz, você vai ter os estudantes tomando a frente do processo de aprendizagem deles. E aí, uma das metodologias é o PBL, que é aprendizado baseado em problemas, que era como a gente via a teoria, né? E aqui a gente tem o que a gente brincava lá na faculdade de ser o polinômio. Porque toda vez que a gente tinha que estudar uma doença ou uma síndrome, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. A gente tinha que saber basicamente essas 10 coisas: a definição, a classificação, a etiologia, a fisiopatologia, a epidemiologia, o quadro clínico, o diagnóstico, o tratamento, o prognóstico e a prevenção. Isso quando a gente já estava no ciclo clínico. Então, ali pelo terceiro, quarto ano, a gente já começa a ver isso. Aí, como tinha que saber isso de todas as doenças, aí carinhosamente algum dos meus grupos de tutoria inventou essa brincadeira de falar que é o polinômio. Entendeu? Eu sei que polinômio para ciência da computação vai ser outra coisa. Não vai? Vai, é uma soma de monômios, só que eu não consigo. Eu sei o que é um monômio, mas eu não consigo explicar o que é um monômio. Mas Tá. é uma multiplicação de variáveis e números. O monômio. É isso. Bom, agora voltando.
para infecção de pele e partes moles. Então, o termo infecção de pele e partes moles, de fato, é um termo bem genérico, sabe? Bem amplo. Por quê? Porque ele mistura várias patologias, várias doenças. E aí que acometem a pele e os tecidos adjacentes. O que seriam os tecidos adjacentes? Debaixo da nossa pele tem um pouco de gordura, que é o que a gente chama de tecido celular subcutâneo. E abaixo disso, antes da gente chegar na musculatura, tem uma capa mais fibrosa, que é a fáscia, que divide o tecido subcutâneo com a musculatura. Então, você vai ter as infecções nesses locais, entende? Uhum. Nessa ilustração, representando aqui um pelo, um pedaço de pele aumentado, né? Então, você vai ter um pelo, você vai ter ali os vasos linfáticos e também as artérias e veias chegando aqui na pele para isso, certo? E a própria pele em si, a camadinha mais superficial, ela também vai ser dividida em epiderme, que é a mais externa, e a derme, certo? Uhum. E aí, o que é a pele, né? A pele é considerado o maior órgão que a gente tem, que é um conjunto de tecidos trabalhando com a mesma função, né? Então, ele é o maior órgão e ele é aproximadamente 16% do nosso corpo, esse órgão. E aí ele serve tanto para delimitar o que é você, né, do meio externo, quanto também é uma forma de proteção. Então, ela regula a temperatura também para a gente não perder ou ganhar calor muito rápido, evita que a gente perca água e também serve como uma forma da gente se relacionar com o meio, certo? E aí vai proteger a gente Certo. tanto dos micro-organismos quanto dos poluentes, dos traumas e traumas são basicamente pancadas, certo? Então isso é a pele. Uhum. E aí outros conceitos que a gente precisa estar atento é que infecção é diferente de doença. Apesar de que muitas vezes a gente acaba usando uma pela outra, mas é diferente. Então, a doença vai ser uma alteração do organismo causando sinais e sintomas. Já a infecção vai ser a invasão do micro-organismo do nosso organismo, né, que é considerado o hospedeiro pelos germes. E aí, nem toda infecção vai causar doença e nem toda doença vai ser infecção, certo? Uhum. Sim. Então tem essa diferenciação. É importante ter esse conceito em mente quando a gente está estudando as doenças infecciosas. E aí, o que vai fazer uma infecção virar uma doença? Vai depender do nosso organismo, como ele responde aos micro-organismos, e também de quantos micro-organismos a gente está tendo contato, qual é o tipo do micro-organismo e a forma como a gente está tendo contato. Então, é como se fosse uma balança, certo? Para ter o desequilíbrio e causar doença, os sinais e sintomas, o nosso sistema imune não vai estar funcionando direito e o germe vai estar numa virulência alta ou numa quantidade muito alta. Dá para entender isso ou ficou muito confuso o que eu falei? Acho que ficou um pouco confuso. Tá, então, o que acontece? Você tem que ter um equilíbrio. A gente se protege dos micro-organismos com a pele, que é uma barreira mecânica, mas a gente também tem uma barreira que é do nosso sistema imunológico, que são células que vão combater os micro-organismos se eles entrarem, se eles invadirem, certo? Que é a infecção. A infecção é a invasão. Até aí tudo bem? Uhum. Só que
Se tiver muito germe invadindo, a chance da gente falhar na nossa defesa é muito alta. Então, esse é um dos fatores que pode levar a uma doença. Às vezes você tá tendo uma invasão de muitos germes, certo? Ou às vezes você tá tendo uma invasão de um germe que ele é virulento, ou seja, ele tem uma capacidade alta de causar doença. Então, mesmo que seja pouca quantidade, o seu organismo tem mais dificuldade de se defender dele, por uma característica do micro-organismo, certo? Uhum. Ou então é uma via que já não vai ter tanta defesa. Então, por exemplo, se você leva uma seringa ou se você faz uma cirurgia, então você está quebrando a barreira, que seria a pele e a mucosa, a primeira barreira, certo? Então, isso É. tudo interfere se você vai sair de uma infecção para uma doença. Tudo certo até agora? Conseguiu entender? Tudo certo. Uhum. Sim. Tá. Então, aí, entendendo as definições, né, de pele, infecção e tudo mais, e que são muitas infecções, aí agora a gente vai para as classificações. Aí tem várias formas de você classificar as infecções de pele e partes moles, mas a mais antiga e a mais usada, né, também, que é útil até hoje, é você fazer a classificação anatômica, que é você usar aquelas camadas que eu falei antes, né, da epiderme, que é mais externa, a derme, que é mais... tá errado aqui, né? A derme mais superficial, a derme mais profunda, e o subcutâneo, a face e o músculo. Então, aqui é mais para ficar didático, tá? Então, aqui você tem o impetigo. Quando é uma infecção que você só vê bem na superficialidade, que atinge só a epiderme, a gente vai chamar de impetigo. É a primeira nomenclatura. Se você atinge a derme superficial, ou seja, vai atingir vasos linfáticos e o início da derme, você vai chamar de erisipela. Se você atinge um pouco mais abaixo e tecido celular subcutâneo, que é a gordurinha que eu falei, aí você vai ter a celulite. E aí, se chega na fáscia, que é a capa fibrótica que divide em relação ao músculo, a gente vai chamar de fasciite. E se chega no músculo, a gente vai chamar de miosite. Pergunta. Essa Ah, celulite não tem nada a ver com aquela celulite que as mulheres reclamam, né? É no não, corpo. não tem nada a ver. Eu acho que talvez tenha a ver só com relação à gordura aqui que fica nessa parte, né? Então, quanto mais gordura aqui, você tem mais chance de formar aquelas retrações, né? Que é a celulite popularmente conhecida, né? São aquelas retrações da pele. Então, quanto mais gordura ali, mais chance de ter. Só que em relação à infecção propriamente dita, ela não vai se apresentar assim, ela vai se apresentar como vermelhidão, certo? E uma vermelhidão mais espalhada do que a erisipela. A erisipela, ela é mais delimitada. Só que assim, na prática clínica, existe uma dificuldade muito grande de diferenciar a erisipela de celulite. Uhum. Porque às vezes você não consegue. A parte boa é que o tratamento é muito similar, porque as bactérias, os germes que causam são os mesmos. Então, mas tem essa dificuldade na clínica, entendeu? Em geral, quando tem infecção de pele, o dermatologista ele encaminha para um infectologista? Não, Ele consegue identificar ele consegue identificar e encaminhar? ele consegue tratar. Na verdade, esse tipo de doença, por ser muito comum, ele é do escopo do médico generalista, Thiago. Do médico que se forma na faculdade. Não necessariamente você precisa de um infectologista para tratar.
Mas, se a pessoa quiser ir num especialista, ela pode, entendeu? Ah, entendi. Porque realmente é muito comum, então acaba sendo algo que muitos médicos sabem tratar. Não necessariamente o dermatologista e tudo mais. Principalmente o médico de família, por exemplo. Ele resolve 80% das queixas na atenção primária, né? O médico de família capacitado. Então Uhum. ele resolve isso aqui, entendeu? Se for isso. Só que assim, à medida que você vai aprofundando a infecção, você torna o desequilíbrio maior. Lembra lá que eu falei dos fatores? Se você torna o desequilíbrio maior, você tem maior gravidade. E aí, essa classificação aqui, por mais que ela seja boa, eu entendo que quanto mais profundo, mais grave, mas, por incrível que pareça, uma infecção desse tipo aqui de erisipela, celulite, que é mais superficial, ela pode causar quadros graves de sepse, que a gente chama, que é uma resposta desregulada do hospedeiro. E aí, na sepse, aí você tem um quadro super grave, entendeu? Que aí ou o corpo ou ele não responde na quantidade adequada ou ele responde de maneira exagerada. E aí você vai ter sinais clínicos sistêmicos, não localizados naquela região. Certo? Então essa Eu é a não entendi classe. muito bem o que é sepse. A maioria das pessoas. Na verdade, é um grande debate, né? A sepse, ela é uma resposta desregulada do nosso corpo a uma infecção. Hum, E aí é um pouco difícil mesmo. Inclusive, é muito difícil de diagnosticar e acaba matando muita gente por conta disso. Porque em vez de você ter a infecção localizada naquele tecido que foi invadido, o corpo começa a reagir de uma forma exacerbada e aí isso causa sintomas no corpo inteiro. Agora deu para uhum, entender? uhum, Tá. sim. E aí eu tô querendo criar um curso de sepsi. Então, se você que está assistindo aí quiser saber um pouco mais sobre isso, comenta aí embaixo é, o- as suas dúvidas sobre sepsi que a gente vai tentando responder também. Ou então dê um like se você tá gostando do conteúdo e tudo mais. Vai dando um sinal pra gente. Deixa só Então, legalzinho. exato, deixa o seu legal. E aí, as outras classificações. Então, assim, apesar dessa classificação ser boa, ela ainda tem um limite do fato de que uma infecção mais superficial, ela pode levar a quadros graves. Então, existem outras classificações que eu vou passar por aqui, mas quem foi pioneiro disso foi o Heron, que ele vai fazer uma classificação que vai mostrar a necessidade de gravidade de hospitalização, que é difícil de detectar. Aí depois que ele faz a IDSA, que é a Sociedade Americana de Infectologia, ela vai fazer uma classificação similar, só que voltada para orientar o tratamento. O FDA, ele vai fazer uma classificação que ela é voltada para ajudar a padronizar os ensaios clínicos. Para você fazer uma droga, Thiago, você tem que fazer estudo, certo? Você não Uhum, pode certo. colocar droga no mercado para vender, né? E tudo. Aí, na hora de você fazer os estudos, você tem que padronizar qual é o tipo de paciente que está recebendo essa droga. E aí, como a gente já falou antes, infecção de pele parcimólias é um termo muito amplo. Então, a AIDS, a FDA, ela faz uma classificação para poder ajudar os ensaios clínicos a ficarem padronizados e comparáveis, para você poder comparar uma droga com outra e também validar as medicações. Então, é outro olhar da classificação. E aí,
Sociedade Europeia de Infecção Cirúrgica resolveu fazer também uma classificação, mas que é mais voltada à cirurgia mesmo. E a Sociedade de Cirurgia de Emergência, junto com eles, foi consolidando esses conceitos e fazendo a análise da decisão rápida. Quando é que eu tenho que operar? Que não vai resolver eu só fazer um antibiótico ou alguma droga clínica mesmo. Você vai ter que abordar, né? Então, eles trazem essa visão. E aí, por fim, a gente tem o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que é similar à nossa agência de vigilância sanitária aqui no Brasil, que ele também fez uma classificação, mas a classificação dele é epidemiológica, é para você levantar quais são as infecções. Ele aponta, é uma classificação para apontar a qualidade de serviço, o quanto que você está tendo infecção em determinado serviço. Então, é outro olhar completamente diferente, tá? Eu vou mexer aqui na luz e eu já volto. Tá bom. Pronto. Não fez diferença nenhuma pra você, mas pra mim fez, porque aqui tava escurecendo. Tá, então vamos lá. Aí, a primeira classificação é do Heron, né? E a galera de pesquisa dele. E aí ele vai fazer essa classificação utilizando a análise. Essa infecção de pele, ela é localizada? Ela é só num localzinho? E se ela é num localzinho só, tem sintoma sistêmico? Lembra que eu falei da sepse? Que quando tem a sepse, a gente tem uma resposta desregulada e a gente começa a ter o hospedeiro reagindo e tendo sintomas a mais do que deveria? Digamos assim? Então, a primeira classe dele é aquela que é menos grave. Então, vai ser uma infecção que ela é localizada e que não tem sinais sistêmicos. Então, não vai ter febre, não vai ter alteração de batimento cardíaco, não vai ter alteração de pressão, não vai ter alteração de leucocitose, que é o que a gente olha no hemograma. Já ouviu falar no hemograma, Thiago? Do latim, ou do latim emo, que significa. Não, na verdade é do grego, né? Emo significa sangue, grama não significa escrita. Oh, Não sei, acho que é isso. isso. Aí, com isso, você deduz o quê? que a Exame gente... de sangue. É o exame de sangue, exato. Então, o nosso exame básico de sangue é o hemograma. No hemograma, a gente vê a série vermelha, que é para ver se tem anemia ou não, que é as hemácias, que vê o quanto que tá carregando sangue, e no exame. E a série branca, que é a série que a gente fala das células de defesas, sendo os leucócitos um nome mais geral dessa série, certo? Então, quando tem uma infecção ou uma inflamação, nem sempre é uma infecção, a gente vai ter um aumento do leuco. Então, a classe 1 é essa, que não tem nenhum sinal sistêmico, certo? Então, você tem a infecção, mas ela é bem localizada. A classe 2, você tem, só que aí você tem sintomas sistêmicos leves. O que é isso? Seria uma febre baixa, uma leucocitose muito discreta, ou então se o paciente tem uma comorbidade. A comorbidade, Thiago, você consegue imaginar o que é? Comorbidade. Bom, você colocou aqui, alguns exemplos, né? Diabetes, insuficiência venosa, obesidade. São algumas coisas que dificultam, que tornam a doença pior. Isso. É porque a pessoa já tem outras doenças crônicas que vão acabar interferindo no sistema imunológico dela. Então, a repercussão de uma infecção fica maior, certo? Aí a gente chama isso de comorbidade, porque uma doença é dita morbidade. Então, comorbidade são duas doenças juntas, certo? E esse é o Heron. Eu trouxe a fotinha dele aqui que eu tirei do Wikipedia. E aí as classes vão piorando. Então, na classe 3, você já começa a ter mais sinais sistêmicos, que aqui já caracteriza
como sepse já, tá? Então, você vai ter a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é uma das formas que a gente usava antigamente para triar a sepse. A gente ainda usa, né? Mas hoje em dia tem várias formas de triagem, né? Mas eu não vou aprofundar nisso, porque sepse é outra aula grande. Ou o tema do curso, eu quero fazer um curso sobre isso, né? E aí a infecção grave com sinais de sepse, ele coloca como 4. Então você, à medida que vai piorando, né? Ele vai aprofundando a classe, vai aumentando a classe. E aí é inspirado nisso que a sociedade americana vai fazer uma divisão. Só que a divisão que eles fazem é mais simples, né? Inicialmente, essa de 2005, eles só dividem a infecção de pele e partes moles complicada, a infecção de pele e partes moles não complicada. Sendo que tá invertido aqui. Eu esqueci de desinverter. Enfim, a não complicada, que tá errado aqui, é a superficial, que compromete só a pele e o subcutâneo, sem envolvimento de outras coisas e sem comorbidades, certo? Então você vê que é muito parecido, só que aí ele só divide em 2 grupos, em vez de dividir em 4. E a complicada, ele envolve os tecidos profundos e precisa de intervenção cirúrgica. Ou então o paciente tem alguma comorbidade. Além disso, entra na classificação também a localização anatômica, que foi o que a gente conversou antes para orientar o tratamento, tá? Porque quanto mais profundo, também maior a gravidade. E aí eles fazem essa classificação e vão orientando por isso. Aí a FDA, que é a agência reguladora de drogas e alimentos lá nos Estados Unidos, ela percebe que tem estudos muito heterogêneos para as drogas para infecção de pele e partes moles. Então ela cria um conceito, que é esse aqui para poder dizer que é uma infecção de pele e partes moles nos estudos para poder validar as drogas, que é a infecção aguda bacteriana. Que seria isso? É a infecção de pele que envolve mais de 75 centímetros quadrados no adulto médio, e inclui celulite e erisipela e abscessos subcutâneo maior e feridas infectadas. Ou seja, na hora que a pessoa for fazer o estudo sobre a droga, para validar para pele e partes moles, ela vai incluir na população que ela está estudando pessoas que têm celulite, erisipela, do jeito que a gente conversou antes da classificação, abscesso subcutâneo. Então, seria o abscesso, na verdade, ele é um acúmulo de bactérias, de neutrófilos, que ficaria aqui no subcutâneo, né, na gordura debaixo da pele, né? Então, chamaria de abscesso subcutâneo, se acumular as bactérias ali, e as feridas infectadas. Então, ela faz esse conceito para poder fazer, mas ela não aprofunda. Na verdade, ela aglutina, criando esse conceito para poder validar as drogas. Certo? Alguma Certo. dúvida até aqui? Eu tenho uma dúvida, mas eu vou fazer no final. Não, faz logo. Assim, você tem alguma noção sobre por que está sendo mais comum você ter infecções de pele e partes moles no seu consultório? O que está acontecendo para ser tão comum assim? Assim, isso varia de tipo de instituição para instituição. Por exemplo, na residência, a demanda maior que eu via era de tratamento de HIV. Só que como eu tô num consultório privado, acaba vindo, mas é porque essa queixa é comum mesmo. É muito prevalente, que a gente diz. É uma doença que é muito frequente no geral, entendeu? Por isso que ela também é do médico generalista, não é só coisa de Mas você especialista. sabe que nos tipos de pessoas que você atende, sabe o que pode estar causando isso?
existe alguma causa por trás disso, né? Entende Sim. o que eu quero dizer? Então, no perfil de pacientes, e aí é uma amostra minha, é enviesado. Eu não posso, tipo, não tem validade externa eu dizer que isso está acontecendo no mundo inteiro, entende? Ah, entendi. Então, é a mesma coisa que o neurologista falar que tá aumentando o AVC porque no plantão dele chegou 3 AVCs, entendeu? No plantão dele claramente vai chegar esse tipo de queixa. Então, assim, lá no consultório, a maioria é úlcera que foi infectada ou então trauma. Bateu em algum lugar e aí infectou, entendeu? E aí não, Ah, sim, não, entendi. não tratou direito ou demorou a tratar, enfim. Você teria que fazer uma pesquisa, como é que eu posso dizer? Você precisaria saber se outros médicos também estão tendo o mesmo tipo de problema com os mesmos tipos de pacientes, certo? Exato, exato. E aí tem que estratificar e tudo mais, e aí é estudo de prevalência, assim, sabe? Algumas doenças no Brasil, elas são de notificação compulsória, porque aí a gente precisa controlar quantos realmente estão tendo aquilo, sabe? A maioria dessas doenças de notificação compulsória é infecciosa. Mas a infecção de pele e partes moles, ela é realmente muito comum. Então, ela não é de notificação compulsória, entendeu? E, além de ser muito comum, é aquilo que eu falei no início do conceito. Ela envolve mais de uma doença. Então, isso também leva a ter mais pacientes no consultório com essa entidade, digamos assim. Porque, na Uhum, verdade, são várias doenças diferentes. Entendeu? entendi. Tá. E aqui a gente tem as. Ah, e ainda tem outra questão. Eu trabalho num hospital que é basicamente cirúrgico. Tem muita cirurgia lá, que é o Hospital de Base de Brasília. Então, eu também vejo muito infecção de sítio cirúrgico, que é o que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Uhum. Que inclusive vai entrar no meu estudo do mestrado, certo? Aí aqui a gente tem uma nova classificação da EDCA, que é a mais recente, que aí, em vez de dividir em complicados e não complicados, ela divide em purulenta e não purulenta. Ou seja, se tem pus, que é aquele aglomerado de bactéria, neutrófilo, enfim. Aquele líquidozinho amarelo, amarelo denso, assim. Já viu pus, Thiago? É, pela sua descrição, sim. Quer Então, dizer, não, é um líquido amarelo denso, né? sim, eu Depois já vi. Uma vez eu arrebentei o joelho numa pedra e aí aconteceu isso. Um pouco é, de pulso. é isso. É isso. Então aí ela vai dividir entre purulentas e não purulentas. E aí dentro das purulentas ainda divide em moderada, leve a grave. Certo? E aí, por que ela faz essa divisão? Porque isso muda o tratamento. Então aqui ficou um pouco mais prático. Porque quando você tem uma lesão purulenta, uma infecção de pele e partes moles que é purulenta, necessariamente o tratamento envolve a drenagem. Ou seja, você tem que pegar e tirar o máximo daquele líquido. Porque senão você não controla o foco da infecção. E aí você tem uma dificuldade de tratamento. Então, o abscesso é uma lesão purulenta. Então, você tem que tratar fascite e tudo mais. Então, requer ou drenagem ou debridamento, que é a retirada dos tecidos mortos. Entendeu? E aí, a não purulenta é aquela que vai ser tratada só com o antimicrobiano, né? Então, ou às vezes nem isso, nem dependendo da gravidade. E aí você vai dividir, né? E aí a gravidade, essa divisão de gravidade, define a velocidade com que você tem que tratar. Porque se você está diante de um paciente grave, ou seja, ele está com instabilidade hemodinâmica, o que é isso, Thiago? Você consegue imaginar instabilidade hemodinâmica? Vamos ver, grave instabilidade hemodinâmica. O sangue não consegue circular direito no paciente. Isso,
o sangue não consegue Eu não circular sei direito. como é que eu deduzo as coisas. Ué, porque não é tão realmente é o que fala, né? A gente, muito dos termos são latim mesmo. Hipotensão. Vamos ver se A você pessoa, deduz. deixa eu ver. A pessoa tá com baixa pressão. Isso. Falência orgânica é quando os órgãos não estão funcionando. Então você vai ter uma insuficiência respiratória, insuficiência do rim e tudo mais. Imunossupressão é quando o sistema imune não funciona direito. Então, às vezes, o paciente está ali com uma celulite, uma erisipela, né, que é considerado menos grave, só que ele já é um paciente que toma um imunossupressor porque ele é Eu tenho uma transplantado pergunta. de órgão. Esse Infectious Disease Society of America, Hum, essa América, é todo o continente americano ou só os Estados é Unidos? só os Estados Unidos. Só os Ah, Estados Unidos. tá. Tá bom. Aqui no Brasil, o equivalente que a gente tem é a Sociedade Brasileira de Infectologia. Entendeu? Uhum. É o equivalente, Ah, tá, mais entendi. aproximado, que é a Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, essa é como se fosse a Sociedade dos Estados Unidos de Infectologia. E aí, se o paciente toma um imunossupressor, ele tá grave, entendeu? Ele tem ele tem um fator de risco a mais para a gravidade, para desenvolver um quadro pior, certo? Então ficou um pouquinho mais prático aqui, percebe? Uhum. Tá. Só que aqui ele só vai falar, precisa drenar ou precisa abordar. Só que ele não se mete muito, porque a Sociedade Americana de Infectologia é mais voltada para clínico, né? A infectologia é uma especialidade clínica. E aqui a Sociedade de Cirurgia de Emergência do mundo, essa é do mundo, tá? Essa associação aí. E a outra é a europeia, aí envolve os países da Europa. Eles consideram que a classificação feita, ela não é completamente boa para eles, porque aí eles têm que definir se eles vão abordar cirurgicamente e se é urgente. Então eles fazem uma outra classificação, que é e incluem uma terceira, né? Então eles dividem em não necrotizante, ou seja, não tem tecido morto, necrotizante, que aí tem tecido morto, Aí então tá escrito necrosante. necrosante, isso. Eu falei errado. Não necrosante. Então, e tem uma terceira que é a infecção de sítio cirúrgico. E aí, igual eu te falei, assim, quando você tem um hospital, um serviço que faz muitas cirurgias, você tem uma chance de ter infecção de sítio cirúrgico. Ou seja, não tinha infecção, mas você foi lá, abriu a pele do paciente, seja por qual motivo for, ou então sofreu uma cirurgia traumática, enfim. E aí, aquela ferida pode evoluir com infecção, mesmo que antes o paciente estava saudável, entendeu? Então eles fazem essa divisão a mais aqui. Infecção de sítio cirúrgico, a necrosante e a não necrosante, certo? E Certo. por que eles fazem assim? Porque eles sabem que a necrosante eles têm que abordar logo. Então, a partir dos sinais e sintomas dessa classificação. Uhum. E aí, para não delogar muito, essa mesma sociedade que em 2014 veio a Sociedade Europeia e fez essa divisão. Aí a Sociedade de Cirurgia de Emergência Global adotou essa divisão, com poucas variações, né? E aí, em 2018, essa é a última classificação que eu encontrei, foi a deles mesmo. Só que dessa vez, essa Sociedade de Cirurgia de Emergência, eles, na discussão dessa conferência de 2018, que eles entram no consenso, eles pegam e falam: olha, a gente fez a divisão, existem várias formas de evoluir, mas para você escolher a sua conduta, a sua forma de tratar, você tem que usar todas as classificações.
Basicamente, eles dizem isso, entendeu? Uhum. Então, tudo isso que a gente conversou, na verdade, eles orientam para usar tudo. Então, você vai dividir se é necrosante ou não necrosante. Aí, com isso, você define se vai ter cirurgia ou não. Pelo plano anatômico, também você define gravidade, né? Também é outra forma de definir tanto gravidade quanto o tipo de micro-organismo que acometeu. Purulento ou não purulento. Então você define se tem que drenar ou se não tem que drenar. E a condição clínica do paciente, que se o paciente tiver com sinais sistêmicos, você vai ter que fazer uma conduta mais rápida e mais agressiva. Então tudo isso entra no raciocínio na hora de tratar, certo? Certo. Então, por fim, aqui foi voltado para o tratamento, aí tem a divisão que é específica para a infecção de sítio cirúrgico, que foi criada pelo CDC. Que aí ele vai fazer uma divisão se é superficial, que aí mantém nisso que a gente está se propondo a falar hoje, que é a infecção de pele e partes moles. Então, enquanto tiver ali até o tecido subcutâneo, você tem 30 dias. Fez a cirurgia, até 30 dias você faz uma vigilância. Por isso que ela é epidemiológica, é uma vigilância mesmo para ver quanto de infecção teve sobre aquele procedimento. Então você espera 30 dias e avalia se o paciente teve infecção nesses 30 dias. Se tiver, ele vai entrar no indicador, certo? Aí você vai criar uma taxa de infecção com base nisso. E além disso, você vai classificar se ela é superficial, ou seja, só chegou até o subcutâneo, se ela é profunda, ou seja, chegou na face, no músculo, ou se ela foi ainda mais interna, ou seja, entrou no órgão cavidade, que a gente chama. Que aí no corpo a gente vai ter várias cavidades: cavidade craniana, cavidade abdominal, cavidade torácica, certo? Então, quanto mais profunda a infecção, maior a gravidade, isso se mantém, esse raciocínio. E aqui vai um pouco além da infecção de pele e partes moles. Então, se a infecção do sítio cirúrgico entrar na cavidade, ela também conta para o indicador de infecção, certo? Deu para Certo. entender ou ficou muito confuso? Não sei, eu já estou um pouco cansado, aí acho que ficou um pouco confuso por conta disso. Tá bom. Então vamos terminar. A agência de vigilância sanitária nossa, ela segue basicamente os mesmos critérios, né? E é muito parecido com o CDC. E aí, aqui a gente faz a vigilância basicamente das cirurgias limpas, porque isso aponta a qualidade do serviço. Porque as cirurgias que são potencialmente contaminadas ou contaminadas, elas têm grande chance de evoluir para infecção. Então, essa vigilância é feita sobre as cirurgias limpas. E isso vai ser mais ou menos o que eu vou mexer no mestrado. Só que eu vou trabalhar com as infecções desse cirúrgico na neurocirurgia, certo? E aí entra essa classificação na taxa, para a gente fazer a vigilância da qualidade do serviço. Então, mensagem final. Quer que eu fale ou você quer ler? A pele é a nossa primeira linha de defesa contra infecções, mas ela também pode ser infectada de diversas maneiras. Esse problema pode ser visto de diversos ângulos. Deu para entender isso? Então, Sim. a gente tem várias formas de fazer. Então, até aqui a gente explicou mais conceito e classificação, e depois, mais para frente, quem sabe a gente faz do restante lá do polinômio. Então, acho que por hoje é só, né? Aham. Tchau, pessoal. Obrigada por ter assistido até aqui. Se Texto legalzinho. você quer saber um pouco mais, coloca aí embaixo para a gente continuar o vídeo. E aí o nosso próximo vídeo vai ser do eixo de leitura, né? Então a gente vai continuar lendo Meu pé Meu de Pé de laranja Laranja Lima, de né? planta de naranja lima. Isso. E aí ele vai comentar aqui no canal. Então, até mais. Tchau. Vou parar de gravar.